Ontem, o Banco Central cortou a taxa básica de juros, a Selic, pela quinta vez consecutiva. Ele cortou em 1 ponto percentual e reduziu a Selic a 11,25% ao ano. Esse foi o maior corte em 8 anos. Mais importante, os cortes vão continuar. Eles vão continuar porque a inflação está em queda livre. O Banco Central tem uma meta que é ter a inflação próxima de 4,5%. Só que a expectativa de inflação para os próximos 12 meses vem caindo há um bom tempo. Ela chegou a estar próxima de 7%, hoje está mais perto de 4%. A expectativa para a inflação nesse ano, da maior parte dos economistas, é de uma inflação próxima de 4%. Eu acho que tem uma chance grande que ela fique mais perto de 3% do que de 4%. E essa inflação em queda livre, por várias razões, abre espaço para mais cortes de juros. Os economistas hoje acreditam, em média, que a taxa de juros Selic vai chegar no final do ano em 8,5%. Eu acho que mais importante do que onde ela vai chegar no final do ano é que ela deve continuar em queda, pelo menos no início do ano que vem. Em algum ponto no ano que vem, a gente vai ver essa taxa no patamar de 7%, 7 alguma coisa. O que tem de importante? Primeiro, por que a taxa de juros pode cair? Ela pode cair porque a inflação, estando baixa, não há necessidade mais de dificultar as vendas das empresas. Por que a taxa de juros sobe quando a inflação é alta? Porque ela quer tornar mais difícil para as empresas venderem, simplesmente porque tem menos crédito disponível, aí tem menos gente comprando, e quando tem menos gente comprando e as empresas têm mais dificuldade em vender, elas não sobem tanto o preço. O que acontece hoje é que não existe esse problema. E não existe esse problema porque a inflação vem despencando por 3 razões. A primeira, a gente está tendo esse ano uma super safra de alimentos que colabora para fazer com que o preço dos alimentos seja mais baixo. A segunda, o dólar vem caindo desde dezembro de 2015 e um dólar cada vez mais baixo torna as importações cada vez mais baratas. Por exemplo, se a gente imaginar um produto que custar 10 dólares, quando em dezembro de 2015 esse produto chegava no Brasil, naquele momento, a R$ 42, hoje ele está chegando mais perto de R$ 31, o que significa que produtos que competem com ele, digamos que fosse um sapato, um produtor de sapato nacional ou de uma sandália que vendia a sandália antes e competia com uma sandália que chegava a R$ 42, podia vender a sandália dela mais caro. Quando o produto que compete com ele chega mais barato, ou o produtor nacional vende mais barato, ou ele não vende. E aí vem a terceira razão. Isso fica intensificado quando a gente tem, como nós tivemos nos últimos anos, uma brutal recessão com desemprego muito alto, o que reduz a capacidade de consumo das pessoas. E aí muita gente me fala, Ricardo, tudo bem, a inflação caiu, mas ela caiu porque as pessoas estão sem emprego, estão sem renda, não conseguem comprar. Quando a economia melhorar, isso vai mudar. E elas têm total razão, mas implicitamente o que elas estão falando é a economia vai melhorar. Em outras palavras, a recessão não aconteceu por acaso. Ela aconteceu para corrigir várias distorções e desequilíbrios econômicos que havia no Brasil. Os mais importantes eram de inflação. A inflação no Brasil chegou a atingir 2 dígitos. O segundo, de contas externas. O Brasil teve um déficit enorme nas suas contas externas, que foi revertido nos últimos anos. Aliás, o ano passado o Brasil bateu o recorde de superávit na balança comercial. Esse ano vai bater de novo o recorde do ano passado. O terceiro, esse sim ainda precisa ser resolvido, que é o desequilíbrio das contas públicas. Precisava de 2 coisas para resolver isso. O primeiro, a medida que impunha o teto dos gastos públicos. Essa já passou. Falta o segundo, que é a reforma da Previdência. Com ela, o espaço de queda de juros aumenta. E ao longo do tempo, o que vai ter que acontecer é que o governo brasileiro adote medidas que colaborem para reduzir o custo de produção estruturalmente no Brasil. Do que eu estou falando? Reforma trabalhista, reforma tributária, melhora de regulamentação que reduza a burocracia, regulamentação que aumente investimentos em infraestrutura e reduza custo de energia, transporte no Brasil. Tudo isso vai fazer com que a inflação possa, num segundo momento, se manter num patamar mais baixo. Mas num primeiro momento, o que tem que acontecer e está acontecendo era a recessão jogou a inflação para baixo, a inflação caindo cria espaço para queda de juros, que por sua vez cria espaço para mais crédito, e com mais crédito vai acontecer mais consumo, mais investimento por parte das empresas. As 2 coisas geram mais emprego, porque quando as empresas investem mais, há mais emprego. Quando as pessoas consomem mais, as empresas vendem mais e acabam contratando mais. Em outras palavras, o Brasil tem um componente cíclico
econômico favorável. A gente viveu a recessão porque precisava resolver desequilíbrios que hoje não existem mais. E uma vez resolvidos, e hoje eles estão resolvidos, com exceção das contas públicas, que é o último que falta, a gente entra num ciclo, pelo menos de alguns anos, de crescimento. E nesse, que aliás é o que aconteceu de 2004 a 2008. Os juros naquele momento caiu de 15% para 8%, e o crescimento da economia brasileira surpreendeu a todos. O Cristo chegou a virar foguete para a capa da revista The Economist. O que eu estou dizendo é que vem um outro ciclo igual. O que eu espero é que nesse meio tempo a gente tome uma série de medidas para fortalecer a economia brasileira, para que mais à frente, alguns anos depois, a gente não viva outro ciclo negativo como foi o que acabou acontecendo. Mas por hora, o que tem de importante é que a gente está fortalecendo os alicerces de uma recuperação econômica que está chegando aí.